Oi pessoal, muito bom dia aqui de Portugal. Hoje eu vim fazer mais um videozinho sobre os nãos que eu vi na carreira. Trouxe a minha filhinha aqui para participar um pouquinho do vídeo porque ela tá um pouquinho doentinha. Uma gripezinha bobinha e ela não foi para a escola hoje para não infectar ninguém, né meu amor? Tá, tchau. Tchau. Oi, quer dizer, oi, né? E a gente hoje vai falar sobre mais alguns nãos que eu escutei na minha carreira que foram bem doloridos. Que foram bem doloridos, mas hoje, vivendo um momento como esse, divertido e lindo, não tem importância nenhuma ter ouvido esse não no passado. Então vamos lá, eu vou cortar pra gente poder seguir o nosso papo sem a minha filha gritando aqui, fazendo essa participação no vídeo. Gente, então continuando o papo agora sem a minha filhinha que tá bem quietinha aqui no cantinho, vou falar sobre mais alguns nãos que eu vi na minha carreira e da importância que é ouvir o não e seguir em frente. Eu tive um feedback tão bacana no último vídeo que eu fiz, das pessoas falando assim, realmente eu sofro muito, eu fico muito mal, nossa, fico com vontade de desistir. Olha, gente, não dá pra falar assim, desencana, segue a vida que segue, você não pode ficar sofrendo por causa disso, porque é muito fácil falar, mas as palavras às vezes elas não têm um efeito tão incisivo assim na nossa tomada de decisões, né? A gente não consegue evitar se sentir mal, se sentir desprestigiado, se sentir destalentado, se sentir velho demais, qualquer que seja o motivo, a gente não consegue evitar de se sentir assim, essas coisas todas, quando a gente toma um não. Então, eu acho que o meu conselho mais importante viva o seu luto. Se você realmente não consegue superar o fato de ter sido rejeitado, entre aspas, porque é uma rejeição, né? É para poucos esse tipo de profissão que tem baixa estatística, como eu falei no último vídeo. Você faz vários testes e escuta, na maioria das suas vezes, você escuta muitos nãos e de vez em quando você escuta um sim. Só que às vezes esse sim, ele pode mudar a sua vida, como foi o que aconteceu comigo 20 anos atrás. Eu vivia numa situação onde eu estava em Brasília, morava embaixo da saia da minha mãe, tinha 25 anos, já estava naquela fase que a minha mãe falava, já estava meio já cansada de me ter ali, eu não estar ali, não ter um emprego fixo, alguma coisa assim, que é o de se esperar, né? O que é o padrão de se esperar nas famílias normais, convencionais, tradicionais. Você tem um emprego para fazer um concurso. Não é normal você investir na tua carreira como artista, você continuar acreditando, você abrir um negócio. Isso é mais incomum, porque os pais da gente, eles querem que a gente tenha uma vida estável, que a gente tenha um trabalho que pague, que remunere férias, que dê direito a uma aposentadoria, coisa que eu acho que, sinceramente, isso pode ser tema inclusive para outros vídeos no futuro. É uma coisa que tende a acabar, né? Essa estabilidade, assim, a gente vê que eu vejo grandes pessoas, grandes executivos de empresas grandes, Mercedes, de grandes franquias e de multinacionais perdendo seus empregos depois de 20 anos, 30 anos de carreira, e o mundo acaba, né, para essas pessoas. Então, eu acho que a gente tem que aprender a lidar com a adversidade. O artista, agora eu vou focar no artista, que é o tema do vídeo, né? O artista, ele tem que aprender a lidar com a adversidade. Isso faz parte do seu treinamento como para a vida, né? Não adianta você ser um cara super talentoso, uma moça super talentosa e não ter esse sangue de barata que às vezes precisa ter. Não adianta você ser super talentoso e na hora da audição você ter vontade de desmaiar, ficar nervoso, ok, mas você precisa dar o teu melhor ali, você precisa aprender técnicas, dominar técnicas de como não querer ter um ataque cardíaco, por exemplo, num teste, porque aquilo ali já atrapalha a sua audição e a sua chance de ganhar um não aumenta bastante, né? Então, outra coisa também que você precisa é aprender a lidar com o não, como eu estava falando agora há pouco. Entender que faz parte, não é nada contra você. Na maioria das vezes, quando você está bem, se você está bem preparado, você estudou o seu material,
você tem a sua canção, tem a sua cena, tem a sua coreografia preparada, pronto, você fez a sua parte, agora você entrega na mão de Deus e tomara que dê, se não der, não deu. E às vezes a gente não passa e fica super irritado, mas não passou, isso foi muito claro nos comentários lá no meu canal do YouTube, ou aqui no meu canal do YouTube, depende de que plataforma que você está vendo. Isso ficou muito claro nos comentários, as pessoas falando assim, não, é porque às vezes não era para ser mesmo. Não, gente, às vezes é porque a pessoa que estava competindo com você é melhor do que você, e você tem que aprender a lidar com isso, que teve uma pessoa que era melhor do que você. Agora, o problema é que você nunca vai saber se ela realmente era melhor, ou se você fez, se realmente tinha uma pessoa que era melhor do que você, ou se a tua audição foi um pouco aquém do que você poderia ter dado por questões de nervosismo e etc. Então vou citar alguns exemplos de nãos que eu vi muito recentes. O primeiro deles foi de um espetáculo que está em cartaz nesse exato momento no Brasil, que chama O Fantasma da Ópera, que inclusive eu já fiz em 2 países, eu fiz o personagem título em 2 países, tenho 1000 apresentações no papel e eu fiz a audição e não fiquei com o papel. Queria muito ter feito, queria muito ter participado. Também não fiz uma grande audição, não estava num dia assim que estava no meu melhor momento de concentração, de voz descansada, de mente vazia, para poder focar ali naquilo, né? Por questões familiares, da rotina, a gente às vezes precisa esvaziar nossa mente e concentrar naquele momento, porque aquele momento ali é que é importante, né? Aquele momento que vai determinar se a gente vai conseguir pegar aquele, entre aspas, emprego ou não. Tá? E agora eu vou contar o que mais me doeu recentemente, que foi uma audição, um teste que eu fiz para um espetáculo também que eu já tinha feito no Brasil e no México, que era Os Miseráveis, Les Misérables. Eu fiz, meu amor, e aí eu fiz testes vou contar a história direito. No primeiro momento, quando a gente soube que vinha o Les Misérables de volta, eu falei, gente, vai ter um revival de Les Misérables, eu quero fazer, nossa, que legal, fiquei super empolgado, super entusiasmado, porque eu adoro esse espetáculo, acho as músicas incríveis, sensacionais, a história, acho uma obra-prima do teatro musical. E a primeira coisa que eu fiz quando eu soube que vinha um espetáculo para o Brasil foi mandar uma mensagem para o meu amigo Tumura, que Deus o tenha, já passou para um outro plano espiritual, e foi um grande amigo que eu fiz, inclusive, nesse espetáculo, em 2001, em São Paulo, e ele estava empolgadíssimo também, e foi muito legal, e a gente vai fazer teste, tomara que a gente consiga estar junto de novo, e foi uma empolgação só. E só que aí não era para ter rolado mesmo, porque já tinha sido decidido isso pela produção do espetáculo, pelos responsáveis pela produção, os responsáveis do âmbito internacional, tá? Os produtores internacionais queriam que a produção local no Brasil não tivessem os mesmos atores fazendo os papéis da versão anterior, da produção anterior do Brasil. Estamos falando de uma produção que foi em 2016, a primeira foi em 2001. Eu tinha feito o Setor Javert, o Tumura tinha feito o Jean Valjean, e os produtores não queriam que nenhum desses atores repetisse seus papéis. E aí eu desencanei, falei, bom, tá bom, então vida que segue, fiquei triste, mas vida que segue, porque eu tenho realmente esse desapego, essa tranquilidade acima da média. E aí no dia seguinte não, alguns dias depois, eu recebi um e-mail sendo convocado para fazer teste pro meu personagem. E aí eu estreiei, mas fui mesmo assim, eu falei, bom, devem estar com dificuldade de achar alguém que tem um perfil e tal, e fiz o melhor teste da minha vida de todos os tempos. Foi uma coisa assim, quando eu terminei o meu teste, eu fiz uma cena que era uma cena extremamente pesada de um suicídio, e quando eu terminei, as pessoas assim estavam um silêncio, um estado de choque na sala, e eu falei, poxa, e ali que foi o problema, porque ali eu me reconectei com a paixão que eu tenho pelo espetáculo. Eu falei, nossa, eu quero muito fazer, eu quero muito poder entregar isso de novo para as pessoas, passar isso que eu passei hoje na audição, eu quero passar no palco de novo, nessa nova versão, com a nova roupagem, e aí não rolou. Então, e ali eu fiquei muito mal, eu inclusive estava num show do Andrea Bocelli com a minha mãe, que é super fã dele,
lá no Allianz Parque, no estádio do Palmeiras, e recebi a ligação com a negativa. E fiquei bastante triste, mas claro que isso depois de 3 ou 4 dias você vida que segue realmente. Mas fiquei triste porque eu fiz um dos melhores testes da minha vida e não passei. E como eu já tinha feito o espetáculo, eu alimentei de novo a minha paixão por aquele espetáculo, que inclusive eu tenho muito carinho por ele, porque foi o meu primeiro espetáculo no Brasil. Então eu queria muito poder fazer de novo e não rolou. Então, vida que segue, gente, tá? Eu sei que são palavras vazias, que não adianta só falar, mas você tem que passar o seu luto o mais rápido possível, porque amanhã tem outro teste, você tem que estar preparado, focado de novo para arrasar e para arrebentar. Boa sorte e sucesso!